A paz do Senhor Jesus a todos que estão ouvindo esse áudio. Deus colocou no meu coração para mim contar o meu testemunho de vida, como eu encontrei o Senhor Jesus na minha vida, como que eu me converti e me prostrei aos caminhos do Senhor. Eu era um homem perdido no mundo antes de encontrar Jesus. Eu era usuário de drogas, eu era um homem que bebia muito, saía nas noites, e nada completava o meu coração. Na época que eu conheci Jesus, eu tomava remédio de ansiedade, eu tomava medicamento para dormir, porque eu era muito ansioso e tinha uma opressão muito grande no meu coração. E um certo dia eu tinha ganhado uma Bíblia de uma amiga da minha irmã, e ela disse para mim que uma palavra muito poderosa para mim ler e tentar gravar ela dentro do meu coração, que é a armadura de Deus, que está em Efésios capítulo 6, verso 10 ao 20. Essa palavra, ela impactou meu coração, porque eu li ela uma vez e Deus fez eu gravar essa palavra dentro de mim, os versículos, que dizia: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Feito tudo, ficar firmes, estás firmes, pois cingidos nos vossos lombos a verdade, e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, pelo qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica pelo Espírito, e vigiando com perseverança e súplica por todos os santos, e que para não abrir da minha boca me seja dada a palavra com confiança, para fazer notório do teu santo nome, e proclamar a tua palavra. E essa palavra então entrou dentro do meu coração, de Efésios 6, 10 a 20, que era a armadura de Deus, e eu fiquei impactado que Deus havia me dado o talento de memorizar as palavras, e gravar os versículos e os capítulos da Bíblia, porque no mundo natural meu, se você dizer o teu nome eu esqueço logo após, mas Deus me deu o dom de gravar os versículos, e isso impactou meu coração. E aí eu comecei a ler a Bíblia, depois que eu li essa palavra, e eu li o Novo Testamento 2 vezes, só que eu não entendia a palavra do Senhor, porque quando nós não temos o Espírito Santo dentro de nós, aquelas palavras da Bíblia são apenas palavras de um livro. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, aquelas simples palavras se tornam em palavras vivas de revelação ao nosso coração. E eu não entendia nada que eu lia. Eu li a Bíblia praticamente 2 vezes e eu achava que Deus não existia. Mas um certo dia eu estava na academia que eu treinava e um amigo meu chegou para mim e disse: Edinho, hoje é tua noite com Jesus, irmão. Hoje é o dia que Deus marcou na tua vida. Vamos numa igreja comigo. Ele fez aquele convite para mim. E eu senti no meu coração que eu deveria ir naquela igreja. E nós fomos em direção à igreja e antes a gente foi pegar um amigo deste amigo meu que fez o convite. Era um advogado de São Paulo, de outra cidade, que ele estava morando aqui na minha cidade, e ele entrou no carro e começou a contar o testemunho da vida dele. E ele disse que ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Quando ele entrou no meu carro, ele começou a contar esse testemunho, que ele não acreditava em Deus. E uma vez ele tinha sofrido um acidente na Praia de Santos e caiu de um penhasco e fraturou a coluna cervical. E ele ficou tetraplégico na cadeira de rodas e numa cama por 6 meses. E aquilo me impactou meu coração. Eu fiquei pensando naquilo dentro de mim até nós chegarmos à igreja. Como que Deus tinha curado aquele homem de ficar tetraplégico na cadeira de rodas e numa cama. E aquilo me impactou. Então, indo em direção à igreja, eu pensei dentro de mim mesmo:
sem contar para os meus amigos que estavam comigo: Deus, se você existe mesmo, Jesus, fala comigo nessa noite. Se você se revelar a mim, eu vou te servir por toda a vida. Eu disse ao meu coração a Jesus. Eu falei a ele: Senhor, eu não quero ficar sozinho nesta terra. Eu queria uma esposa que viesse de ti. Eu quero um casamento verdadeiro, porque o meu pai se divorciou com a minha mãe, meus irmãos também casaram, se divorciaram, e eu não queria aquilo para minha vida. E eu estava cansado da vida das noites, das badaladas, daquela vida noturna que eu tinha, de vícios, de drogas. Eu queria algo novo para minha vida. E então, indo em direção à igreja, eu cheguei nessa igrejinha e havia um pastor de Salvador pregando naquela noite, lá naquela igrejinha, uma igrejinha muito simples. Tinha apenas umas 20 pessoas lá dentro e eu estava sentado bem no último lugar e ele chamou todos para oração e não me chamou. E eu fiquei muito triste lá no fundo, falei: Jesus, você não existe. Eu fechei os meus olhos e clamei a Deus e perguntei: Deus, você sabe que eu tenho depressão, você sabe que eu tenho ansiedade, eu tomo remédio, tenho vícios, e você não me ouve o meu clamor, a minha dor aqui. E então eu abri os olhos e aquele pastor que estava pregando naquela noite chamou-me até o púlpito e começou a orar por mim. Só que no momento que ele começou a orar por mim, não era mais ele que falava, era o Espírito Santo de Deus que estava na boca dele e disse ao meu coração: Filho meu, eu te escolhi antes que tu formasse no ventre da tua madre, e eu te santifiquei antes que tu nasceste, e te fiz profeta e ministro da minha palavra, diz o Senhor. E eu hoje te curo de toda a tua depressão, toda a tua ansiedade, todos os teus medos, os teus vícios. Eu quebro toda a maldição hereditária na tua vida, disse o Senhor para mim naquela noite. E ele disse: e eu vou dar a mulher que tu queres, para tu ver o meu poder, diz o Senhor. E eu caí chorando na cadeira sentado, e eu fiquei muito impactado que eu ouvi a voz de Jesus naquela noite. Porque somente eu e Jesus sabia o que estava dentro do meu coração, as minhas angústias, as minhas dúvidas do que ele existia ou não. E então ele se fez vivo na boca daquele homem e falou ao meu coração através do Espírito. E aquilo impactou a minha vida. E quando eu estava indo para casa, eu pensei dentro do meu coração: Jesus existe mesmo, ele é um Deus vivo que fala na boca do homem. E a partir daquele dia eu fiquei buscando ao Senhor, lendo a palavra, mas mesmo assim eu não entendia direito a palavra do Senhor na Bíblia. E no outro dia eu fui à academia novamente. E lá tinha um pastor, amigo meu, muito querido, que ele era um cara todo estiloso, ele tinha tatuagens. Quando você olhasse ele ao olhar natural, físico, você nunca diria que ele é um homem de Deus ou um pastor. Mas Deus, ele surpreende o homem porque ele escolhe o pequeno para enganar o sábio. Então eu cheguei a ele e falei: ô pastor, ô Gustavão, irmão, eu fiquei sabendo que você tem uma igreja. Eu queria conhecer a tua igreja, irmão. Você nunca falou dessa igreja para mim e tal. E ele falou: Edinho, vai ter uma reunião amanhã, cara. Vai lá na igreja, você está com fome de Jesus. Vai lá que Jesus tem algo contigo. E então eu fui indo em direção à igreja naquela noite, que ele tinha feito o convite para mim, esse pastor. E antes de chegar lá eu senti que ia acontecer algo sobrenatural na minha vida, porque eu estava sentindo uma alegria dentro do meu coração que eu não sei nem explicar com palavras humanas. E quando eu cheguei naquela igreja, o pastor Gustavo, ele falou: Edinho, você quer se entregar para Jesus? Você quer deixar de ser apenas uma criatura criada por Deus e se tornar um filho querido do Senhor? Receber o Espírito Santo de Deus e ter o teu nome escrito no livro da vida? E eu disse sim para ele, e ele começou a orar por mim. E no momento que ele começou a orar por mim, eu caí no chão, porque apenas um toque do poder de Deus, vindo do Espírito de Deus, o nosso corpo da carne não suporta a presença do Espírito Santo de Deus e ele desfalece. A força física da nossa carne se acaba quando se manifesta o poder de Deus através do Espírito. E então eu caí arrebatado no chão e fiquei cerca de 40 minutos. E naquele momento ele quebrou as maldições da minha vida. E eu recebi o Espírito Santo instantaneamente, comecei a falar na língua do Espírito, no mesmo instante que ele me batizou no Espírito. E então, a partir daquele dia, eu comecei a sentir a presença do Senhor dentro do meu coração.
E eu fiquei impactado com aquilo. Era numa sexta-feira, e quando eu fui voltar para casa, dormir, eu fiquei pensando e fiquei até com medo sobre a língua do Espírito Santo. Que é esta língua do Espírito? Que é este convertimento do nosso coração e da nossa alma, se entregar para Jesus e receber este Espírito Santo? E aquilo impactou a minha vida. E no outro dia de manhã, ao sábado, que eu sempre andava de bicicleta, de bike, eu abri a Bíblia antes de sair de casa, e então Deus falou ao meu coração e tirou todos os temores de dentro de mim, que eu estava com medo daquela língua do Espírito Santo, do que era ser convertido para Deus. E então o Senhor revelou ao meu coração na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 16. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus dizer entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Portanto, não falei contigo através de palavras de sabedoria humanas, mas sim palavras que o Espírito Santo discerne, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor Jesus para que possa instruí-lo? Porque nós todos temos a mente de Cristo. E então Deus revelou ao meu coração aquela manhã, que tudo que vem do Espírito se discerne de um modo perfeito. E aquilo é loucura para o homem natural. A língua do Espírito Santo é loucura para o homem natural, porque ele não compreende o que é aquilo. E então eu fiquei impactado que Deus havia falado através da sua palavra viva ao meu coração em revelação. Aquela palavra que eu lia, que eu não tinha sentido para mim da Bíblia, se tornou revelação ao meu coração. E desde aquele dia, Deus se revela para mim através da palavra. Ele se revela para mim através da voz dele em meu coração, e até usando pessoas para falar. Porque Deus, ele fala na boca do homem. Deus é um Deus vivo, que usa o ser humano como instrumento para chegar até você. E ele vai usar pessoas para chegar até você, diz o Senhor, para impactar o teu coração, para abrir a tua mente e o teu coração para você receber uma palavra viva de revelação dentro de você. E quando você receber essa palavra, você nunca mais será a mesma, porque Deus vai mudar o teu modo de pensar, vai construir um caráter novo dentro do teu coração, vai te dar uma esperança nova, uma vida nova e uma história escrita pelo Espírito. Receba isso no teu coração, amém? Fique em paz. A minha paz eu lhe dou, disse o Senhor Jesus. Não tenha medo, porque você terá as aflições e tribulações do mundo, mas lembre-se que eu venci o mundo e a minha graça te basta, e o meu poder é o que vai levar você a lugares onde você nunca sonhou estar, diz o Senhor Jesus. Porque você chegou ao teu potencial máximo da tua vida. Agora eu vou te mostrar que eu vou elevar este potencial e vou colocar você no centro da minha vontade, diz o Senhor. Amém? Fique em paz.